Fala galera do Cinepop, aqui é o Thiago Nola e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de Donzella, um novo filme de fantasia de ação que estreou na Netflix hoje, 8 de março, e que é estrelado por ninguém menos que Millie Bobby Brown. Então continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Millie Bobby Brown é um dos homens mais conhecidos do cenário do entretenimento contemporâneo. Ela ganhou uma fama mundial depois de interpretar a Eleven em Stranger Things, também da Netflix, e depois de ter atuado como produtora e protagonista da mini franquia Enola Holmes. Agora, ela renova o seu contrato com a plataforma de streaming com Donzella, que é uma fantasia de ação que funciona em partes e em outras partes deixa muito a desejar. Mas eu já garanto pra vocês que a atuação da Millie Bobby Brown está simplesmente fantástica. O filme deveria ter estreado na plataforma de streaming no ano passado, mas acabou sendo adiado e chegou só agora. E a trama acompanha principalmente a Elodie, que é uma princesa de um reino muito longínquo e que vê os seus súditos passando fome e lidando com uma esterilidade generalizada do reino onde eles vivem, onde nada cresce, onde todos, como eu já falei, passam fome, e ela não sabe mais o que fazer. Então, depois de conversar com o pai, que é o rei local, eles resolvem fechar uma espécie de contrato com um reino chamado Áurea, que é muito rico, muito abundante e que muito próspero também, e que pode ajudar com os problemas que eles enfrentam no próprio reino, a oferecer a Elodie como a futura esposa do príncipe de Áurea, que é interpretado pelo Nick Robinson. Então, o pai da Elodie e a mãe do príncipe de Áurea, que é interpretada pela Robin Wright, pra quem não conhece, ela fez House of Cards, e ela é uma das maiores atrizes da geração dela, ela é muito, muito conhecida e bastante premiada. Eles fecham esse contrato e a Elodie é oferecida como a nova princesa de Áurea, só que ela não imaginava que, na verdade, o casamento era apenas uma artimanha para ela ser oferecida como sacrifício para uma criatura medonha, um dragão, que habitava as montanhas de Áurea e que exigia esse pagamento, por assim dizer, de tempos em tempos para poder garantir que o reino florescesse e que a linhagem real continuasse. Mas é claro que, caso a personagem da Millie Bobby Brown morresse, a gente não teria história. Então ela não é devorada pelo dragão, ela não é oferecida completamente como sacrifício. Eles acham que ela foi oferecida, mas ela consegue embarcar numa jornada de sobrevivência e de muita luta para poder escapar da caverna onde o dragão vive e poder sobreviver e garantir que nenhuma outra jovem inocente caia nas garras dessa família real completamente psicótica e que não sejam mais, que esse sacrifício não aconteça mais. Como eu falei no começo do vídeo, o filme é uma fantasia de ação e a gente conhece inúmeras produções que partem desse escopo, desses maneirismos de gênero. Então a gente pode pensar, só falando aqui, como A Princesa Prometida, Willow na Terra da Magia, Senhor dos Anéis, Harry Potter. São várias as produções que são ambientadas em universos mágicos, como é o caso desse aqui. Só que o problema do filme é que falta alguma coisa. Quando a gente começa a assistir, a gente percebe que o primeiro ato acontece muito rápido e o segundo e o terceiro atos são confinados à Caverna do Dragão, principalmente, e parece que falta alguma coisa. Parece que as coisas se movem com muita agilidade, sem dar tempo para que o público aprecie o que eles estão tentando dizer. Em compensação, a atuação da Millie Bobby Brown é muito boa. A gente sabe que ela é extremamente versátil. A gente sabe que ela é uma das maiores atrizes da própria geração. Não é à toa que ela embarca em vários projetos. Ela já fez comédia, ela já fez drama, ela agora tá nesse universo fantasioso, pegando alguns elementos de Stranger Things. Então a gente sabe que ela é muito boa, mas ela não consegue ofuscar totalmente os vários problemas que acontecem durante o filme. Essa falta de originalidade é o principal problema, porque parece que o filme não acredita em si mesmo, e parece que a equipe por trás do filme também não acredita no potencial dessa história. Tanto que quando a gente chega no final, a gente pensa que, se esse potencial fosse um pouco melhor aproveitado, daria início a uma franquia muito, muito boa. E que poderia render vários títulos e que poderia angariar ainda mais fãs, não só para Millie Bobby Brown, mas também para o restante do elenco, que além da Robin Wright e do Nick Robinson, conta com a Angela Bassett, por exemplo, que é uma das
maiores atrizes que a gente conhece. Só que essa falta de comprometimento nas partes técnicas, principalmente, falando em relação à direção e ao roteiro e também à montagem, não permitem que o filme seja explorado como deveria. O filme é dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo. Para quem não conhece, ele dirigiu Extermínio 2 com Robert Carlyle. E ele sabe dos convencionalismos do gênero fantástico e ele abraça esses convencionalismos que funcionam em certas partes, por assim dizer. Então a gente tem aquela questão panorâmica para poder mostrar os reinos, a gente tem a questão da fotografia entre um reino muito abundante em ouro e em prosperidade, em contraste com a Cova do Dragão, que é formada por estalactites, é formada por outras criaturas que lá habitam e por uma construção bastante labiríntica que reflete a claustrofobia e a angústia pelas quais a protagonista tá passando. Então a gente tem esse jogo que é bastante conhecido e que funciona porque eles não querem reinventar a roda, eles só querem entregar um filme escapista, mas o filme escapista poderia ter sido um pouco melhor pensado, por assim dizer. Parece que falta, como eu já falei, um pouco de comprometimento com isso. O roteiro é assinado pelo Damon Zoe. Ele constrói alguns diálogos que são muito clichês e a gente consegue prever a maioria das falas que acontece aqui. E o fato dos diálogos serem tão formulaicos é o que deixa o filme engraçado, porque tanto a Millie Bobby Brown quanto o restante do elenco estão muito comprometidos com os papéis que são dados a eles. E os diálogos, por serem muito clichês, acabam entrando num contraste que não é muito interessante e que faz a gente rir de nervoso. Rir como se a gente estivesse lidando com uma coisa que causa bastante vergonha alheia. Porque a gente consegue prever o que vai acontecer. Não a originalidade falta até mesmo na condução dos atos e da narrativa. A gente sabe o que vai acontecer e a gente sabe como a história vai terminar. E a gente sabe qual vai ser o arco da protagonista. Isso não muda o fato de que existem pontos muito bons, como eu já falei várias vezes já durante o vídeo. A Millie Bobby Brown é o nosso aspecto de maior sucesso, ela tá simplesmente fantástica. A gente tem Robin Wright, Angela Bassett, a gente tem um elenco que faz um trabalho muito bom. Os figurinos são impecáveis e todo o design de produção dos castelos e até mesmo da Caverna do Dragão são muito bons. Os efeitos também são bem sólidos, ainda mais considerando algumas investidas da Netflix com efeitos especiais que não deram muito certo, mas aqui eles funcionam bastante. A fotografia é bem sólida também, ela não foge muito do óbvio, mas não precisa porque não é essa a ideia. A ideia é fazer com que a fotografia case dentro de um universo fantástico. Então, a gente tem todos esses problemas, mas a gente tem algumas coisas que funcionam. E no final das contas, o filme acaba ficando no meio do caminho. Mas, caso o público consiga ignorar esses múltiplos equívocos que, querendo ou não, são bastante amadores, dá pra gente se divertir bastante. E, querendo ou não, a gente compra esse convite que o time criativo e a Netflix fazem pra gente e a gente acaba se divertindo no final das contas. Bom, essa foi minha breve crítica em vídeo de Donzella, já está disponível no catálogo da Netflix. Obrigado por assistirem, vão conferir o filme, voltem aqui e me digam o que vocês acharam, que eu quero saber. E muito obrigado novamente e até a próxima.